Boa noite, hoje é 5 de abril de 2021 e mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso melhor e eu estou muito feliz, né? Nós estamos nesse mês de conscientização do autismo e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que daqui a pouco ela vai se apresentar, né? Mas, como sempre, é muito prazeroso estar na sua presença, porque eu sei que você está em busca do melhor, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço, que a gente não pode dar, então é virtual, todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação, ok? E aí eu vou falar como vai funcionar essa noite, de acordo com o que vão aparecendo as perguntas. E a gente vai respondendo aquilo que é possível, aquilo que vai dar para responder no ar, outras coisas pode ser que nós tenhamos que responder fora do ar, mas você não vai ficar sem resposta, ok? E agora eu vou me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Carolina Oliveira, sou psicopedagoga, e a minha história com o autismo começou mais ou menos há 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, mais ou menos por volta do terceiro semestre. Eu ainda morava em São Paulo, e eu tive o privilégio de fazer um estágio numa conceituada instituição lá em São Paulo, né? E lá eu já me apaixonei por este grupo, né, que só nos ensina. Alguns anos depois eu vim para Praia Grande, mais ou menos uns 4 anos eu estou aqui na Praia Grande, e eu fiz minha especialização em psicopedagogia e já fui atuar numa uma ONG para crianças autistas. De lá me aperfeiçoei, né, em aba, hoje eu sou uma especialista aba e atuo no Centro TEA lá em São Vicente. E assim, eu sou uma privilegiada, porque assim, eu ainda posso atuar com esse público que eu tanto amo. Kate, se apresenta um pouquinho e depois a gente vai ouvir um pouquinho da Esther. Bom, eu sou Catarine, eu sou psicóloga, eu trabalho já com esse público já há uns 7, 8 anos. Eu conheci o autismo através da ONG, de uma ONG aqui de Praia Grande, e aí, através deles, eu me interessei, fui fazer os cursos, comecei a trabalhar, e também me sinto muito privilegiada, faço com muito amor o que eu gosto, e eu estou quase terminando a minha pós, minha pós de autismo, para virar especialista que nem a tia Carol. Agora eu queria ouvir a nossa Nutri, que é maravilhosa, nossa convidada especial, muito esperada. Se apresenta, Esther. Obrigada pelo convite. Eu estava muito feliz com esse convite, com essa live. Já estava sendo, né, programada, pensada há muito tempo. Meu nome é Esther Santana, sou nutricionista materno-infantil, tenho pós-graduação em nutrição materno-infantil pela FAP Saúde, né, na prática clínica e ortomolecular. Tenho formação em modulação intestinal, então o cuidado do todo o intestino, né, o funcionamento desde a digestão até a saída desse alimento e absorção. Tenho formação em suplementação, nutriciência e nutrição para TEA e TDAH, suplementação para ansiedade e depressão, disciplina positiva na alimentação, entre outros, né? Vai fazer 2 anos que eu comecei a trabalhar. Eu falo que o autismo que chegou até mim, né, foram chegando pacientes, quando eu atendia em uma faculdade, no ambulatório pelo SUS, e aí eu fui começando, isso foi me atraindo, fui convidada pelas mães a fazer uma palestra, né, no Centro TEA, para as mães de autistas, e daí eu vi que era o público que eu queria trabalhar, fui me especializar, fui estudar, e hoje eu trabalho com foco, né, no comportamento, em melhorar a alimentação, e com isso melhorar o intestino, melhorar a absorção, entre outras. Muito bem, isso aí. Vamos com esse grupo hoje aqui grande, somos grandes, né? Olha que beleza, porque todos nós amamos o que fazemos e com quem trabalhamos, na verdade. Tia Kate, eu vou te chamar de Tia Kate, porque é assim que a gente se trata. Fala um pouquinho para a gente do nosso público, fala um pouquinho do que é o autismo. Bom, o autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele pode ser definido como uma condição comportamental, em que a criança ela apresenta prejuízos ou alterações básicas no comportamento, na interação social, dificuldades na comunicação,
como, por exemplo, a aquisição da linguagem, né, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, alterações na cognição e também a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. E aí, quando a gente pensa em comportamentos estereotipados, a gente pensa normalmente nas mãozinhas, né, nos pulos, que alguns deles acabam aí fazendo durante o dia para se regular, que tem muito a ver com a ansiedade também. Sim, e se a gente fala de comportamento, né, porque assim, como essa condição tem muito a ver com a questão da comunicação, né, tem vários graus, e a gente fala de espectro, é porque ele é amplo, ele abrange vários tipos, a gente nunca vai encontrar um autista como outro, cada um com as suas particularidades, com seus excessos, com seus déficits, mas também com as suas potencialidades. Quando a gente fala de comportamento, não tem outra coisa a não pensar no ser o ABA, na verdade, tia Kate. Explica mais um pouquinho para a gente sobre o ABA, por favor. Então, o ABA, na verdade, significa Análise do Comportamento Aplicada, e ele começa lá em 1970 com Lovász, que começa a estudar, e aí ele tem várias técnicas que ele vai realizando durante a carreira dele para modificação de comportamento. E aí essas técnicas, né, elas acabaram sendo comprovadas de que, de fato, funciona. E hoje a gente fala que o ABA é a melhor ciência, né, que tem para estimular essas crianças que têm algum atraso no desenvolvimento. Ela é uma ciência eficaz, ela é aplicada, ela te permite, né, verificar toda a defasagem, né, e através disso criar processos, planos de ensinos que vão estruturar exatamente dentro dessa questão do diagnóstico. Então, vão influir desde a questão da comunicação até o comportamento, né. E já que eu estou falando de comportamento, eu posso aproveitar para falar de função de comportamento? Tia Kate, ou você quer complementar alguma coisa sobre o ABA? Pode falar, pode falar. Então, tá bom. Quando a gente fala de uma intervenção dessas, né, que fala de comportamental, então, assim, a gente tem que pensar o que é o comportamento, né? Uma vez a Kate trouxe aqui o comportamento como algumas coisas que são visíveis, e existem comportamentos invisíveis também. Hoje eu só vou falar das funções, tá? Para ficar mais fácil para você, porque, assim, todo mundo se comporta com as mesmas funções, todos nós, né? As funções são 4, geralmente quando a gente fala do autista, a gente traz esse quarto, que é a questão do sensorial, e eu vou começar justamente por ele. Né? Lembra essa questão que a Kate falou agora das mãozinhas, das estereotipias? Pois é, então. Essa função do comportamento é sensorial. Então, ele tem a intenção de autorregular-se. Pode ser por algum tipo de emoção que ele não sabe lidar mais ou menos, não sabe lidar naquele momento. Então, ele está buscando alguma forma dele se autorregular naquela situação, ou através da mãozinha, ou através de um balanço de corpo, ou indo de um lado para o outro. Pode acontecer de vários movimentos, dos movimentos repetitivos e autoestimulatórios, que eles fazem sozinhos. A segunda é a esquiva. Então, assim, eu sempre falo disso. Vamos supor que eu tenho um horário marcado e é algo muito importante, né? E aí, quando eu estou muito perto de acontecer algo nesse horário, vamos supor, eu tenho um encontro e eu não posso atrasar nesse encontro. Eu encontrei uma outra pessoa muito próxima a esse encontro, que se eu parar para dar atenção, ela vai me atrasar. Então, assim, muito provavelmente eu, Carol, vou fingir que não vi. O que eu estou fazendo? Eu estou me esquivando dessa pessoa, eu estou fugindo dessa situação para não atrasar o meu encontro. Ou ainda, eu sempre dou esse exemplo. Eu tinha uma criança que toda vez que eu colocava papel na frente dela, ela rasgava. Por que ela rasgava? Ela acreditava que se ela rasgasse, ela não ia mais ter que fazer atividade. Ou que ela faria menos atividade. Então, assim, foi uma forma de fugir da atividade, né? Ela achou uma esquiva ou uma fuga para não executar aquele evento ou para tardar. O T de tangível, né? O tangível tem a ver com coisas de objetos ou alimentos que a criança quer, ou nós queremos. Nós trabalhamos porque amamos, ok? Mas a nossa motivação de sair de casa é precisar do dinheiro, né? Ou, quando você vai ao mercado, é porque você precisa de um tangível. Então, você vai ali, você não vai a passeio no mercado, porque você precisa comprar coisas para se alimentar, comida, roupas, né? Então, assim, todos nós nos movimentamos em torno disso. E aí, uma segunda coisa, vou voltar no tangível, né? Algumas vezes, a criança
chega no mercado, ela aponta, ela pede salgadinho, ela tem. Pode acontecer também que, se ela fizer esse pedido de uma maneira inadequada, com o choro, ela ganhe, né? E ela associa que se ela fizer esse pedido com o choro, ela vai ter esse salgadinho, ou esse doce, ou esse chocolate. Eu estou dando um exemplo mais comum, tá bom, gente? Então, ela está se comportando daquele jeito porque ela quer um tangível. E a última é a atenção. Por que eu deixei por último? Eu não tenho uma palavra certa, né? Sensorial, esquiva, tangível e atenção. Por exemplo, eu sou casada porque eu quis a atenção do meu esposo, né? E todos nós somos carentes de atenção. Então, todos nós gostamos de atenção. E uma das funções do comportamento é a atenção. Todo mundo aqui gosta de receber um elogio, na verdade. Se fez uma coisa legal, todo mundo espera um feedback, né? Ser elogiado, um cumprimento, tudo isso tem a ver com essa questão da atenção, né? E aí eu não vou mais alongar tanto, porque eu só queria falar um pouco da função do comportamento, porque, assim, existe impacto em tudo isso na nossa alimentação, na verdade? E eu vou começar com uma pergunta, que é a seguinte: já que eu falei das funções do comportamento, e o nosso tema hoje é sobre a compulsão, né? Qual o impacto do comportamento na compulsão? Esse é o nosso tema. Mas antes de entrar nele, eu quero saber, definir para a gente um pouquinho o que é compulsão alimentar, por favor. Oi, estamos escutando bem? A compulsão, Sim. Carol, né, alimentar é um distúrbio caracterizado pela falta do controle ao comer, né? Então, aquela criança que come o dia todo, que pede todo o tempo por comida, que acabou de almoçar e quer repetir outro prato, ou acabou de comer e já quer uma fruta, acabou de comer já quer um pão, uma quantidade muito grande de alimentos. Então, isso é caracterizado uma compulsão alimentar, né? Então, aquela criança, aquele adolescente que todo tempo está pedindo comida, todo tempo quer estar comendo, precisa do alimento, né? Então, come escondido, come sem fome, é aquela criança que a mãe fala que o que deixar de fruta na fruteira, come a fruteira toda, come muito rápido, então em 5, 10 minutos já acabou o prato de comida, pede outro. Uma hiperalimentação, repete 2, 3 vezes aquele alimento, ou o almoço, ou o jantar, e se sente muito mal. Tem crianças que têm uma distensão abdominal depois, né? Fica passando mal porque comeu muito, sente uma ânsia e até vomitam. Então, ela precisa do alimento para aliviar o estresse, ela precisa do alimento para não se sentir culpada. Então, isso é caracterizado uma compulsão alimentar, né? Um consumo muito grande, né, fora do normal, dos alimentos, tá? Independente do tipo de alimento, seja saudável, seja industrializado, é um consumo muito grande. E aí, se a gente pensa no consumo, então, assim, a gente pensa em vários comportamentos aí que caracterizam, né, essa questão do, sei lá, do comer escondido, né, da quantidade, esse estresse junto. Eu acho que deve dar essa, né, é um quadro total, né, não é só um comportamento. Se você parar para pensar, é um comportamento em cadeia que vai acontecendo, né? Sim. E aí, eu vou aproveitar para te fazer a seguinte pergunta. Já que é um comportamento em cadeia, o que é que pode desencadear tudo isso? De onde você acha que pode aparecer essa questão da compulsão? Eu acho que o ambiente familiar dessa criança, né, é um dos fatores que pode causar. Então, o que eu falo? Por isso que eu friso, comer sentado à mesa, refeição em família, porque mesmo que a criança não consiga ficar muito tempo sentada para se alimentar, ela vai estar se você senta numa mesa sozinho, você olha para aquele prato, você quer comer logo, porque ninguém quer comer sozinho. Não é legal você comer sozinho, seja na mesa, seja no sofá, seja na cama. Quando nós estamos em família, quando eles estão na escola com outros amiguinhos, tem esse convívio, né? Você conversa, você dá risada, você fala do seu dia. Então, isso ajuda, né, nessa questão da compulsão. E aí eu vejo assim, um dos fatores que desencadeiam é a criança comer sozinha.
Então, por quê? Porque a mãe está tarefada e aí a criança fica sozinha com aquele prato na mesa. Então, ela não consegue focar no alimento, não consegue mandar um comando para o cérebro, né, que ela está se alimentando. Quando vê, a criança já comeu 2, 3 pratos de comida. Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Na questão do autismo, a gente tem a questão da dificuldade de focar, da dificuldade de atenção, né? Eles acabam se distraindo muito rápido e com isso ou come muito ou deixa de comer, porque se distrai. Então a criança quer comer logo porque ela quer brincar, a criança quer comer logo porque ela quer o boneco, ela come logo porque ela quer assistir o desenho, né? Então essa falta de foco, falta de atenção, a questão da ansiedade, a gente sabe que eles são mais ansiosos, né? Então essa ansiedade também pode desencadear uma compulsão. Tá? E aí eu já vi pais, né, famílias que marcam cronômetro para a criança comer. Ó, você tem 10 minutos, você tem 15 minutos, às vezes até na escola, ó, tem 15 minutos, tem que comer. Então a criança coloca tudo para dentro, né, para terminar a refeição a tempo. Ou quer comer porque quer fazer outra atividade. Então eu acho assim, na questão do autismo, são esses fatores que eu vejo que podem desencadear essa compulsão alimentar. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Desses pais que colocam tempo, o cronômetro, né? O autista, ele precisa de muito treino para as coisas. E o quanto isso pode ser generalizado onde ele for, né? Então, de repente, se é a sua situação, isso pode acabar intervindo em outros lugares, né? Ele pode aprender ouvindo essa, vamos, come, nós temos, 5 minutos que seja, né? E ele colocar tudo para dentro, ter essa questão, né, da compulsão, e aonde ele for, ele ter essa mesma situação, ou seja, o comportamento ser generalizado durante a refeição, né? O quanto isso pode ser prejudicial, né? E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante também é quando nós comemos em companhia, então nós mastigamos o melhor além de conversar, é isso? Esse momento se torna mais prazeroso e dá essa pausa de respiração e essa saciedade, ou eu entendi errado? Isso, e eles têm, fora a hipotonia, né, que tem no autismo, então a falta de mastigação dos alimentos, que isso vai liberar os hormônios da saciedade, né, então tudo isso vai influenciar. Mas eu acho que mesmo que seja uma criança que não mastigue adequadamente, que ela engula os alimentos, né, não fica com o alimento muito tempo ali, por isso ela come mais rápido, mas eu acho que ela estando nesse contexto familiar, isso vai ajudar, né? Com que essa refeição seja mais pausada e que a criança interaja. Sim, e eu acho que é o que você falou, né? Estando todos à mesa, ele vai entender que o momento da refeição são todos sentados. Como existe essa questão de generalização de comportamento, para eles, talvez, a questão do sentar-se à mesa, eles vão até querer que sejam todos, né? Eu sei que, assim, cada autista é de uma maneira, como a gente falou de espectro, mas é bem interessante até para a harmonia deles, para a própria harmonia do lar, né? E aí, assim, nós estamos falando do que desencadeia, o que é compulsão, tal. E como que essas famílias geralmente chegam até você? Como que funciona isso? Eles passam direto? Como que é isso daí? Como que eles chegam, né, no seu conhecimento? Em que estado? Expliquei um pouquinho para gente. No caso da compulsão alimentar, seletividade, a mãe já vai direto até mim, né? Na maioria das vezes. Que fala assim, meu filho não come, pelo amor de Deus, me ajuda. No caso da compulsão, a mãe pensa assim, ele come de tudo, mas ele come de tudo quanto? É muito. Isso também vai agravar, isso também vai ter prejuízo para a saúde, dependendo da quantidade que essa criança ingere. Então, muitas vezes, essa criança vai ser indicada, vai chegar até mim pelo médico. Então, o médico viu que é uma criança que está sobrepeso, que está com alteração nos exames, então são crianças pré-diabéticas, com colesterol muito alto, triglicérides muito alto, né? Eu vejo nessas crianças que estão acima do peso, que tem uma compulsão, que as mães falam que é a marquinha da sujeirinha aqui, né? Estel, esfrego com a buchinha e não sai. Isso daí é um sinal de quê? Que está fazendo uma resistência à insulina. Essa criança está comendo muito carboidrato, muito açúcar, né? Então vai ser uma indicação médica, normalmente, então o médico vai falar para a mãe, mãe, procura uma nutricionista, melhore a alimentação. Alterações nos exames. Então, o que eu tenho visto é muita alteração da glicemia, colesterol, triglicérides,
Crianças que mesmo se alimentando muito pode desencadear uma anemia entre falta de tantos nutrientes, tá bom? E às vezes alguma doença que está ali, né? Que a criança pode desenvolver caso não seja cuidada, ou que a criança já tem, né? Por conta de uma genética ou por conta de um consumo inadequado de alimentos. Tá? Então, a criança chega até mim, no caso da compulsão, por esses fatores. Entendi. Porque assim, como eles enxergam, então, enxergam assim, meu filho come de tudo, então não tem problema. Então, a hora que vai fazer um exame de rotina que acusa, muito provavelmente, a maioria das vezes, né? E aí o médico acaba indicando, olha, procurando um nutricionista. E aí eu não sei se a pergunta que eu vou te fazer, se você já viu esse caso, mas me passou agora pela cabeça. Existem crianças que, assim, a gente pode dizer que é uma compulsão se ela só come determinados alimentos, mas em exagero? Existe isso ou não? Sabe, criança, por exemplo, que só quer comer besteira, mas em excesso? Isso existe e é considerado uma compulsão ou não? É que isso me passou agora pela cabeça. Então, a compulsão vai depender da quantidade, mas normalmente tem crianças que comem, são compulsivas, mas são compulsivas o quê? Pô, batata frita. Então, a criança come 2, 3, né? Come assim, meio pacote de batata frita. Tem crianças que tomam 1 litro de leite, 1,5 litro de leite por dia. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que toma 2, 3 copos de achocolatado pela manhã, mais 4 pães. Isso é um recordatório de uma criança, não estou inventando. Então, isso, né, foi relatado durante um atendimento. Então, meu filho, ele toma 3 copinhos de 200 ml de achocolatado, mais 4 pães. Eu falei, 4 pães? 4 pãezinhos francês. Entendeu? Isso é caracterizado uma compulsão. É uma alimentação saudável? Não, né? Tanto pela quantidade quanto pela qualidade desses alimentos. Então, crianças que comem 1 prato, 2 pratos cheios de batata frita, né? Batata frita com arroz, batata frita com frango frito, e aí tem uma quantidade, né? É uma coisa sem limite, que nem fruta, a mesma coisa que os alimentos saudáveis. Tem criança que se deixar come 12 bananas, 6 bananas. Meu filho comeu 8 maçãs. Isso é caracterizado um transtorno alimentar. E aí isso precisa ser trabalhado, sim. É uma quantidade muito excessiva. Você vai ver que aquela criança é um excesso, tanto de alimentos saudáveis quanto de alimentos industrializados. Eu vi mesmo, sabe? Eu já cheguei a atender, né, pessoas online que falam assim, olha, agora eu preciso dar um tempo, porque assim, senão vai acabar todas as frutas da casa. A pessoa fala, olha, preciso correr, porque senão fulano vai comer todas as bananas. Acho que é bem isso, você falou, bem é 1 dúzia de banana, porque vai e ele não percebe, vai, parece que não sacia, né? Você quer falar alguma coisa, Kate, é isso ou não? Queria fazer uma questão, queria aproveitar e fazer uma questão. Tem paciente que a gente vê que tem esse exagero, né, no comer, que come bastante, só que também tem aquele paciente que, tendo comer, né, ele também acaba escondendo quando a família tenta fazer um certo controle. E aí, como é que funciona? Boa pergunta. O que você costuma falar para as famílias que têm essas crianças que acabam escondendo essa comida? Tem alguma dica que você possa dar? As crianças que comem escondidos, que aí depois da manhã os pacotinhos pelo quarto, pelo guarda-roupa, né, no banheiro, que eles, coitadinhos, eles não sabem esconder, então eles acontece. Eu acho que até uma parte de vocês, mas vamos ver se eu faço corretamente, Carol e Kate. Eu acho que você podar ou você punir esse comportamento, eu acho que quando a criança come escondido, eu penso que tem uma punição, entendeu? Então você não vai comer. Eu penso assim, quem tem o poder de compra dentro de casa? Os pais. Adulto. A criança, ela não trabalha, ela não tem uma renda, ela não vai no supermercado, né? Ela pode até acompanhar os pais no supermercado, mas ela não tem esse poder de compra. Então, para ele ter o acesso, os pais precisam comprar. Se eu sei que meu filho tem uma compulsão, por que eu vou comprar 10 pacotes de bolacha e deixar no armário?
né? Ou fazer com que ele pegue escondido porque isso é uma coisa ruim. Entendeu? Muitos transtornos alimentares a gente vê, principalmente em adolescentes, por quê? Porque é punido, entendeu? Você não pode, mas quem comprou? Não, vamos conversar, filho, você pode tantas bolachinhas por dia, você não precisa pegar escondido, né? E eu acho que nesses casos que as crianças pegam escondidos para comer, é com medo da punição, mas aquele alimento está acessível para essa criança. Então, a gente, enquanto adultos, os pais, os responsáveis e cuidadores, precisam colaborar com essa criança. Então, não adianta eu comprar 10 pacotes de biscoito recheado e querer que meu filho não coma. E achar que ele vai ter discernimento para ver esse pacote no armário e não querer pegar. Ou achar que eu comprei chocolate, o que seja, que esteja ali à disposição da criança e que ela não vai ali pegar na hora da ansiedade, na hora da compulsão. Então, eu acho que é isso. Eu penso que eles comem escondidos com medo do castigo ou de uma punição. Porque se não fosse feio, se não fosse ruim, ele comeria no âmbito familiar, né? Então, eu vou pegar o pacotinho de bolacha e vou sentar no sofá para comer. Se eu comi no meu quarto, é porque se eu comer na sala e alguém ver, vai brigar comigo. Até porque, assim, é interessante, né? Você falou que tem muito a ver com o ambiente familiar, não é? Então, ele aprendeu esse comportamento. Tanto de comer o que está comendo, né? Quanto talvez de fazer o escondido, né? Eu concordo com a questão da punição, porque a punição, na verdade, ela deixa algumas coisinhas, algumas sequelas, digamos assim, né? Então, tem a questão do medo, a punição tem essa questão da ansiedade, sim, né? Ela deixa essas sequelazinhas. A Kate até sabe falar muito melhor do que eu, com certeza, da punição em relação ao que aparece, né, com a punição. Então, é todo um perfil punitivo mesmo, você tem razão, Esther. Né? E assim, o que pode acontecer? O escondido, o não acontecer na frente do agente punidor, existem muitas coisinhas aí por trás desse ambiente e desse comportamento. O exemplo, né, Carol? Porque eu já vi mães relatarem assim, Esther, ó, tem até o chocolate, eu como chocolate, mas quando ele dorme, entendeu? Eu já ouvi isso também. E aí teve uma mãe que foi muito engraçada. Ela falou assim, Esther, teve um dia que eles não dormiam. E eu perguntava assim, por que vocês não vão dormir? Aí eles, mãe, a gente tá esperando a senhora pegar o chocolate lá escondido. Então, às vezes você acha que ele tá dormindo, ele não está vendo, você vai lá... E aí, você está fazendo escondido, a criança está reproduzindo um comportamento seu, porque, né, ele aprendeu, ele está só reproduzindo esse comportamento. Então, pode ser punitivo, como pode ser também uma reprodução, né? Porque ele viu aquele comportamento alguém fazendo, achou legal, foi lá e fez também. E compreendeu, né, que é escondido, né? Aprendeu, né? Primeiro foi treinado para isso. Indiretamente. Ou gostoso é escondido, né? Porque às vezes gostoso, o que é gostoso eu como escondido, o arroz e feijão eu como na frente de todo mundo. Eu acho que tem todo um contexto que vocês podem explicar melhor do que eu. Você quer falar mais alguma coisa, Kate? Que eu vou fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. E aí, assim, nós estamos falando da compulsão, desse contexto familiar, de como acontece, de como elas chegam para você. E como que a gente pode falar agora desse tratamento? O que você acha? Como que a gente pode falar um pouco melhor desse tratamento? De que maneira que ele acontece? Tu quer colocar fotinho agora, Carol? Ou quer que eu fale e depois coloco? Sim. Espera aí, deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Opa. Mas enquanto você está compartilhando, eu acho assim, o resumo de tudo é uma dieta anti-inflamatória para essa criança, né? E quando eu falo de uma dieta anti-inflamatória, é porque nós sabemos que tem alimentos que são inflamatórios. Então, o excesso do leite, o excesso do glúten, o excesso de farinha branca, produtos ultraprocessados, corantes aditivos alimentares, tá? A gente já tem, assim, uma pancada de artigos falando sobre hiperatividade, é terreno, né? Eu falo para fungos, bactérias. Então, toda essa inflamação precisa
precisa ser melhorada, precisa ser retirada dessa criança, porque isso vai melhorar também o comportamento, né? Isso vai melhorar essa questão da compulsão. Esses alimentos que são ultraprocessados e cheios de aditivos químicos e corantes e aromatizantes, eles são viciantes. Então, eu falo que a criança acaba ficando com um paladar viciado nesses alimentos. Quando você faz a exclusão desses alimentos radicalmente, a criança entra literalmente numa abstinência, como se fosse uma abstinência de drogas, né? Hoje em dia são relatados nos estudos que são os efeitos opioides no organismo, como se fosse uma droga mesmo, tá? Química, e o poder que o açúcar tem, que a farinha tem, que o leite tem, por ser um carboidrato, tá? E serem proteínas que são difíceis de ser digeridas pelo autista e acabam causando uma inflamação. Então, a primeira coisa é redução desses alimentos, uma dieta anti-inflamatória, tá? E aí, é só eu tirar esses alimentos? Não, eu preciso equilibrar, eu preciso colocar antioxidantes, alimentos de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, proteínas, né? É uma alimentação balanceada, que vai favorecer o bom funcionamento do intestino. O nosso intestino hoje já é considerado o segundo cérebro, né? 90% da serotonina é produzida no nosso intestino, então a gente precisa desse intestino bom. Absorção de vitaminas e minerais. Tem mães que chegam para mim e falam: Esté, posso comprar o polivitamínico? Nem gaste o seu dinheiro, porque, assim, um intestino inflamado vai absorver quase nada desses nutrientes. Então, a gente faz essa redução na dieta, coloca alimentos de verdade, tá bom? Tira os alimentos que estão causando essa inflamação, alergia, e equilibra, né, essa criança nutricionalmente. E isso vai ser refletido no comportamento e na alimentação. Você quer que eu coloque aquela foto do prato? Sim. Vamos lá. E aí, então, Esté, como é o prato que eu ideal? monto? É o prato ideal para qualquer ser humano. Então, o que acontece? Eu vejo 50% do prato é arroz com feijão, os outros 50% é a proteína. Esse é o prato da maioria das pessoas hoje em dia. Sendo que a montagem ideal é 50% de vegetais crus e cozidos, 25% de leguminosas, que é feijão, grão de bico, ervilha e lentilha, e dentro desses 25%, a carne entra aí, tá? Tem gente que acha que tem que comer muita carne, não, é um bifinho, um filezinho pequenininho, até porque tá caro, então aproveitem, ó, a montagem não precisa de muita carne nem proteína. Eu não preciso de 2 filés, né? Você vê, é 25% dividido para os feijões e para carne, e 25% de carboidrato, que aí é o arroz, o macarrão, batata, mandioquinha. E aí, qual é a questão? Ah, Esther, mas aí meu filho não come a salada. Então, tudo bem, você vai colocar 25% do arroz e 25% do feijão com a carne. A outra metade do prato, você vai colocar, sim, um pouquinho de salada sem desperdício, porque essa criança precisa ter exposição e contato. Então, o prato ele tem que ser montado todos os dias dessa maneira. A criança vai escolher o que ela vai comer dentro dessa montagem. Agora, quanto mais eu retiro do prato, menos a criança tem exposição e contato, menos ela vai comer. Então, ele vai escolher. Ele só quer o arroz e feijão? Ok. Ele só quer o frango e o arroz? Ok. Mas o prato vai estar montado todos os dias dessa forma. E a criança vai ter escolha. Porque quem escolhe o cardápio, o que vai ser feito em casa, são os pais. Quem escolhe a quantidade que vai comer são as crianças. É isso que tem que acontecer. Eu não tenho que chegar para a criança e falar assim: filhinho, o que você quer comer hoje? Entendeu? Filhinho, hoje você quer macarrão, você quer nuggets? Não. Filho, hoje tem arroz, feijão, frango, salada de alface, beterraba e cenoura. E aí você escolhe o que você vai comer. Ah, eu posso dar uma opção hoje? Posso. Tem ovinho mexido e tem isca de frango. Qual que você quer?
Ah, mãe, eu quero ovinho mexido. Então, tudo bem, porque hoje você vai ter uma escolha. E não a criança vai ditar dentro de casa o que ela vai comer, porque ela não tem nem maturidade para escolher. Lógico, se perguntar para a criança o que ela quer, ela não vai querer arroz, feijão e salada, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A montagem do prato ideal tem que ser feita todos os dias, né? Tem que ser montado o prato dessa maneira e a criança, ela vai escolher, né? E sempre incentivando, falando que é gostoso, colocando os nutrientes. Um adendo aí é assim, tem crianças que não comem nenhum tipo de legumes ou verduras. Aí eu falo para as mães assim, vamos fortificar o feijão? Vamos colocar talo de couve e brócolis no feijão? Vamos. Mas esse brócolis, essa couve também tem que estar exposta no prato. Então, eu sou a favor, sim, de fortificar o feijão, fortificar o arroz, fortificar o molho, mas a criança precisa ter exposição. Do mesmo jeito que eu joguei os talos no feijão, ela vai ver que no pratinho dela também tem talo que ela pode comer. Até porque o paladar, ele vai se adaptando, né? Ao sabor dos alimentos. Sim. E todo dia exposição, né? Uma hora você até se cansa, né? Fala, poxa, todo dia minha mãe tá Deixa colocando. Eu tentar. Então eu falo, tem mãe que fala assim, eu tô desanimada. Eu falei, não desanima, continua. É um processo, né? É um processo. Tem criança que vai levar um mês para tocar no omelete que tá no prato, mas todo dia monta. Eu sei que assim, é frustrante, né? Mães que cozinham e a criança às vezes não come, e aí não quer mais colocar no prato. Crianças com compulsão que só comem alimentos industrializados, ou que só come arroz, ou só come feijão em grande quantidade. Mas eu acho que essa exposição e o exemplo, né? Porque eu acho que a família toda tem que comer, são muito importantes, porque só a criança comer também. Uhum. É muito aquilo, né? Opa. Desculpa. Vai, eu você acho foi. Né? Às vezes a gente vai na nutricionista com o nosso filho, e aí a nutricionista vai e faz essa indicação de salada, mas o pai não come também para ser esse modelo. Então precisa também que esse pai também seja esse modelo. Eu ia falar assim, que você falou uma coisa que é bem interessante. Então, a salada vai fazendo parte e uma hora ele vai comer, né? E outra coisa que você falou foi sobre a escolha, né? Ao invés de perguntar, falar o que vai ter. Porém, você pode dar uma opção de escolha, né? E são coisas bem interessantes, porque você está antecipando para ele o que ele vai ter no prato, né? E a gente fala muito sobre o antecipar no diagnóstico, muito sobre antecipar, sobre o que ele vai ver antes de fazer alguma ação, isso é muito bacana. E existe um certo momento que a gente trabalha a autonomia da escolha. E aí, assim, não abrir tanto este leque, não é isso que você quis dizer, que você falou? Você pode dar duas opções, sim. Eu acredito que sejam as duas saudáveis, foi isso que você trouxe, né? Então ele não vai perder nem com uma nem com outra, mas não que isso seja a todo momento, né? Não precisa ser todos os dias, mas em algumas vezes isso pode acontecer, né? Então, assim, e fantástico a forma que você fala, né? Que ele vai aprendendo, às vezes vai levar uma eternidade para ele colocar a mão numa salada. É assim também com as habilidades, né? Às vezes vai levar uma eternidade para ele parar, ele olhar, para ele olhar para a gente, para manter o contato visual, para poder compreender aquele comando. E tudo é um treino. E aí a gente fala do comportamento de comer também é um treino, né? Porque a gente vai, como a Kate falou, estamos ali reproduzindo, às vezes, até o que nós aprendemos, até o que aquela casa já executa, né? Então a criança meio que reaprende a comer dessa maneira, não é? De uma maneira mais saudável. Porque a partir do momento que a criança ou come muito rápido, eu escutei um dia desse também falando assim, primeiro a gente começa a comer, depois eu coloco o prato dele. Por quê? Porque aí ele come tão rápido que quando eu coloco o prato dele na metade das nossas refeições, ele consegue acompanhar a gente. Porque a gente, quando ia sentar para comer, ele já tinha comido. Aí eu falei, isso é uma boa estratégia. Então a família começa comendo, aí ele espera um pouquinho, entendeu? E depois os pais montam o pratinho dele para ele finalizar junto com a família. Porque senão ele comia e já saía correndo da mesa. Então os pais não tinha esse momento. Não tinha esse momento.
inserir a criança no preparo. Então, vamos fazer a salada, né? Hoje, vamos ajudar a mamãe, a criança na montagem da mesa. Ó, coloca a toalha na mesa, leva o garfinho para a mesa, pega o seu prato na mesa, né? Deixar a criança se servir algum alimento. Então, a criança pode ter autonomia de pegar uma salada, né? Mesmo que seja com a mãozinha. Porque, assim, o ato de comer, ele envolve muitas habilidades, né? E às vezes para essa criança é muito difícil, além de uma tolerância, às vezes ela precisa tolerar um cheiro, precisa tolerar uma temperatura. Então, assim, né, é todo um processo, mas que precisa de um treino, precisa de uma rotina, né? Precisa de muita paciência e não dar muitas escolhas para essa criança, né? E dependendo da criança, tem um alimento reforçador no prato, sim. Então, né, eu sempre falo, dependendo da criança, para ela aceitar outros, a gente precisa reforçar algum alimento nesse prato todos os dias. E aí tem casos de crianças que a gente usa, assim, um alimento reforçador no prato. Porque eu acho que o comer, o colocar na boca é o último passo, né, na escala do comer. O primeiro é só da criança tolerar. Se a criança já tolerou aquele prato na frente dela, já estou muito feliz. Se ela aceitou aquele cheiro, se ela tocou, né? Aí um dia a gente chega com esse alimento na boca. Eu fiquei curiosa sobre esse alimento reforçador. Você consegue dar um exemplo? Que eu fiquei de verdade muito curiosa. O alimento reforçador é assim: meu filho come macarrão, ele come arroz, ele não come arroz, então ele come macarrão, ele come feijão, ele come frango e come uma salada de cenoura crua. Vou dar um exemplo. Mas o alimento que ele mais gosta é o macarrão. E ele não gosta do arroz. Então eu vou trabalhar esse arroz, ou um bolinho de arroz, ou uma torta de arroz, alguma coisa que tenha o arroz em sua composição e o arroz em grão. E qual é o alimento que vai reforçar com que ele se aproxime do arroz? O macarrão, entendeu? Tem crianças que não vão tolerar o macarrão junto com o arroz, então a gente vai usar um prato com divisória, vai deixar separado, mas ele vai ter o contato com o arroz, reforçando o alimento que ele gosta, que é o macarrão. Então, o macarrão vai estar nesse prato todos os dias e aos poucos eu vou adicionando alimentos novos, porque sem o macarrão ele não vai comer, então eu não posso tirar o macarrão, entendeu? Eu vou tentar colocar alimentos novos, né? Dependendo da criança, conversar com o terapeuta muitas vezes, para ver a tolerância que a criança tem daquele novo alimento, porque senão a criança para de comer o que ela come, dependendo do que é colocado. Tem crianças que não aceitam um alimento novo dentro do prato, senão não come, tem que ser separado. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas aí sempre vai ter um alimento reforçador. O alimento reforçador é um alimento que a criança gosta muito, e que se ele tiver no prato, ele pode aproximar a criança dos alimentos novos. Ele faz uma transição, então, é isso? Mais ou menos. Isso. Muito bacana, muito legal. Poxa vida, amei essa explicação toda. Muito, ainda mais, nossa, com tudo isso, alimento reforçador. Nossa, nunca mais, acho que eu não vou esquecer mais. Muito bom mesmo. Bem legal. Aí, a gente tem aí para ouvir sobre esse tratamento, porque assim, eu estou encantada, de fato, com tanta coisa que assim, para a gente é novo, né? Essa composição de prato, essa questão da dieta, a gente troca bastante, Esther, mas assim, quando a gente para ouvir, é sempre muito encantador, né? O quanto tem tudo a ver com as coisas que a gente trabalha com as crianças, né? Sim, eu penso que alimentos como banana, alimentos verdes escuros como espinafre, as leguminosas são riquíssimas, entendeu? Em minerais. A gente tem alimentos de cores arroxeadas que são um potencial antioxidantes, entendeu? E que nem eu falo, uma fruta da época que tem minerais, que eu gosto muito da composição, caqui, para as crianças que aceitam. Então, a gente precisa utilizar a dieta ao nosso favor. Eu acho que quanto mais a criança comer alimentos de verdade, melhor vai ser. Eu penso assim, células são formadas de nutrientes. Nós somos formados por células. Se eu não tenho nutriente para a célula, como que está essa célula? Pois é. Aí eu penso,
que eu tô mandando para dentro do meu corpo? Eu não sei como, sabe? Eu penso assim, essa inflamação dessa criança, como que eu vou tratar? Entendeu? De forma medicamentosa? Então, mas como que eu trato a célula? Né? Medicamento não é alimento para célula. O que alimenta a célula é comida. E comida o quê? Comida que está dentro desse prato. É arroz, feijão, proteína e salada. Não existe outra coisa que alimente célula. Não existe outra coisa. Eu preciso de célula para o meu sistema imunológico, eu preciso de célula para o meu neurônio, eu preciso de célula para o meu sistema de defesa. Não tenho como ter uma qualidade de vida sem células boas, entendeu? Então são crianças que têm um sistema imunológico acabado, assim, crianças com recorrência de infecções. Por quê? Porque o sistema imunológico não está bom, porque não tem alimentos para células de qualidade. Entendeu? São crianças que já vêm de uma inflamação muito grande por conta do próprio transtorno que causa essas alterações. Né? São crianças que têm uma quantidade de minerais pesados, né? Que elas acabam absorvendo. São crianças que têm um intestino fragilizado. 91% dos autistas apresentam algum transtorno no sistema gastrointestinal. Então, se 91% apresenta um problema, né, nessa questão de digestão, nessa questão de absorção, então, assim, eu acho que todas as crianças, todos os autistas deveriam ter acesso a uma nutrição de qualidade, a um tratamento de qualidade. Né? Crianças que têm constipação, que ficam 10, 15 dias sem fazer cocô, crianças que têm uma diarreia crônica, tudo que é crônico. Eu falo, pensa, se eu com um dia de diarreia eu já passo mal, imagina uma criança que está aí sei lá quantos anos. Tem pais que chegam para mim, faz anos, eu nunca vi o cocô normal dessa criança. Pensa na inflamação e na dor, e muitas crianças não verbais. Então, eu acho que é isso, na questão Eu estava da pensando nisso dieta. mesmo, naqueles que não falam, e para expressar tudo isso, né? Porque eles devem ficar muito irritados, muita dor, Muito. e nem todos conseguem verbalizar, demonstrar a dor, né? Sim. Aí são crianças que não mastigam, não tem produção de enzima. Eu preciso de um ácido clorídrico para quebrar essas proteínas. Não tem. Aí eu consumo muito açúcar, que é alimento para bactérias ruins. Então, bactérias ruins se alimentam de alimentos doces. Bactérias boas se alimentam de alimentos ácidos, amargos. Aí as crianças estão com o paladar viciado, só que é doce, carboidrato. O que eu tenho nesse intestino? São crianças que têm alto índice de parasitas, né? De vermes, de fungos. Por quê? Por conta também da alimentação, por conta que eles têm uma deficiência enzimática, né? Crianças que têm um sono alterado, eu preciso do sono para o detox do meu organismo, né? Eu preciso do sono para metabolizar os hormônios do crescimento. Aí são crianças que têm uma alteração no sono. São crianças que têm ansiedade, né? Hoje em dia se fala muito, a Kate sabe mais do que eu, da questão do mal do século, da depressão. Sim. Quantas crianças nossas estão com depressão? Né, estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo com estresse dentro de casa, né? Agora a gente está no momento de pandemia, mas eu acho que muito antes as crianças já estavam e muitos pais não estavam percebendo. E aí tudo isso falta no nutriente. E atividade física, né? Eu sempre pergunto muito na anamnese, faz alguma atividade física? Não. E aí é um outro problema. Então são crianças com alimentação errada, sem atividade física, sono desregulado, que muitas vezes tem que entrar com uma medicação para a família poder dormir com essa criança, né? Com uma questão de ansiedade, e aí eu acho que tudo isso, resumindo, influencia no comportamento. Sim. E é legal isso, né, que você está falando, porque assim, quando a gente pensa, né, nessa questão, quando a gente pensa e quando a gente escuta mães que chegam para a gente no consultório e que já passaram pela nutricionista e que já estão há um tempo fazendo, o que mais chega é assim, nossa, meu filho é outra criança, o meu filho está fazendo tal coisa que antes ele não fazia. E muitas vezes, quando a gente vai buscar,
né, um antecedente para isso, a gente chega na questão da alimentação, né, aquilo que até a gente estava comentando antes, que a alimentação, muitas vezes, ela é mais primordial do que a questão da medicação, do quanto que essa alimentação, ela ajuda essa criança em tudo, né? Você estava falando aí a questão da criança que tem a diarreia ou da criança que é constipada, e aí eu estava lembrando de um paciente que a avó, ela leva ele para terapia às sextas-feiras, e ela falou assim, eu fico 2 dias, eu tenho que tirar, aí ela fala, eu tiro isso e isso dele, porque senão chega aqui e ele faz cocô, e de fato, se ele comer um dia antes de ir para terapia, algum alimento, ele chega na terapia e ele faz. E aí isso é um reflexo, assim, eu tenho que tirar 2 dias antes da terapia? Não, eu tenho que tirar da vida dele. Assim, reduzir, né? Porque é qualidade de vida diária. Eu acho que influencia muito a questão da alimentação na terapia, porque imagina uma criança, eu tenho um paciente de 10 dias sem fazer cocô, e essa criança vai para terapia. Imagina que ela não está assistindo. Porque a gente fica enfesado. Enfesado é isso. Eu lembrei disso. Você fica enfesado. Por que essa criança tem, às vezes, um comportamento agressivo? E ninguém consegue entender. E a criança vai para terapia e ninguém consegue dar jeito nessa criança. Aí fala para a mãe, ó, hoje ele tá demais. Aí, dependendo da criança com a medicação, aumenta a medicação, mexe na medicação. Só que mexe na terapia, aumenta a terapia, diminui a terapia. Só que ninguém fala, né? São poucos ainda. E falam assim, ó, leva ele na nutricionista. Eu falo, faz uma anamnese. Só de você perguntar o hábito intestinal de qualquer criança, você já vai ver como está o seu paciente. Ah, Estelle, não vai no banheiro. Opa, já tem um problema aí. Essa criança já vai vir enfesada. Tem uma diarreia. Gente, quem fica bem com uma diarreia? Ninguém. Tanto com um quanto com o outro é horrível. Tanto a diarreia quanto ficar constipado é terrível. É terrível. E crianças assim, crianças com fralda, que a mãe fala assim, ah, Esté, mas o cocô dele é assim, porque ele toma leite, ele só toma leite, a alimentação dele, ele quase não come arroz e feijão, ele toma muito leite, muito leite. Eu falei, mãe, mas não tem justificativo para isso, não. Esse cocô era para ter um formato. E aí, uma vez eu peguei um menininho com 3 anos e falou, não, Esté, mas o cocô dele foi assim desde que ele nasceu, nunca. Aí eu falei, não, mãe, isso não tá normal. A gente fez o teste, a retirada do leite, pronto. Um cocô perfeito que não suja nem a fralda. A gente não conseguiu, a gente está evoluindo ainda as consistências, a aceitação dos alimentos. Mas só de eu tirar o inflamatório, isso já abriu um leque para o leite que ele tomava, que não podia ter nenhum sabor ou fruta, de eu ter trocado por uma bebida vegetal, essa criança já aceita tudo dentro desse leite. Olha só. Por quê? Porque eu tirei a inflamação, e a inflamação, ela altera, né? Ela mexe muito na questão da aceitação no paladar. Porque, pensa, quando eu tô com uma gastrite, quando eu tô ruim do estômago, minha boca fica amarga. Quando eu tô com uma virose, minha boca amarga. Você imagina essas crianças com essa alimentação, como que não tá o paladar alterado? E aí a criança vai aceitar alguma coisa amarga e saudável? Muitas vezes não, ela quer o doce, porque o doce consegue disfarçar. Poxa vida. A gente está falando aqui, né, dessa questão, né, da compulsão, e aí vai passando um filminho pela nossa cabeça. Quando a gente começou a falar, e aí agora me veio, né, dessa questão, dessa dinâmica familiar. Algumas mães fazem essa troca, né? Então, olha, pensando aí no paciente que é considerado mais leve, que é verbal, a mãe acaba fazendo a troca. Olha, você vai para terapia, você se comporta na terapia, e aí quando você sai da terapia, se você estiver de parabéns, eu te dou a coxinha, eu te dou o salgadinho que você quer. Isso também pode ser um fator que lá na frente leve a essa questão da compulsão. Sim, e aí é substituir a coxinha que ele come por uma coxinha mais saudável.
né? O biscoito que ele come maisena, que eu não vejo benefício nem. Os pais falam assim, então, ele não come recheado, mas ele come biscoitinho de maisena. Lê o rótulo da maisena, tem tudo menos maisena naquele pacote. E aí, assim, vamos fazer então um cookie saudável, vamos fazer uma coisa, um lanchinho saudável, e aí você vai ofertar no final da terapia, pode sim ter um alimento reforçador, mas qual alimento vai ser usado? Né? Eu sei que os terapeutas usam muito dessa estratégia, né? Ter um reforçador durante a terapia, né? Para a criança poder responder. Mas o que, né? O que eu vou reforçar para essa criança? Será que é um doce que vai deixar muitas vezes ela mais agitada? Olha que interessante, você falou uma coisa sobre essa questão né, da nutrição, estar mais presente dentro da terapia, né? E você falando dessa questão do reforçador, eu fiquei pensando, o quanto seria muito interessante mesmo a nutrição estar bem alinhada para a gente até poder entender um reforçador diferente, né? Usar esse elemento de transição, eu vou falar como de transição para poder facilitar um pouco esse elemento reforçador, né? O quanto até isso poderia incentivar e unir as duas terapias, né? Porque assim, muitas crianças chegam nesse estado de constipação, tudo, e aí reflete durante todo o andamento da terapia. Elas não conseguem comunicar a dor, não conseguem, alguns não conseguem nem sentar, né? E aí simplesmente é aquilo que você falou, corre-se o risco ainda da gente falar, puxa mãe, hoje não foi um dia muito bom para ele. Mas uma coisa tão interessante, tão assim, eu acho que é fundamental, coisas fundamentais que a gente precisa ter mais o hábito de perguntar, de como está a alimentação. Eu acho que essa pergunta que você falou do trânsito intestinal, eu acho que é uma charada, assim, uma coisa que é para a gente ter para o resto do dia, assim, para o resto da vida, né? Como que está esse trânsito intestinal? Como que está esse sono, né? Como está a qualidade de vida dessa criança? Porque não vai adiantar a gente tentar alguns estímulos aí se não estiver tudo bem, né? O quanto que uma coisa complementa a outra. Sim. E eu da nutrição que não consigo trabalhar sozinha, né? Eu não consigo. Muitas vezes eu falo, pelo amor de Deus, do terapeuta, me dá o telefone da psicóloga, me dá o telefone da TO, da psicopedagoga, da fono, pelo amor de Deus, porque eu não trabalho sozinha. Né? Eu não trabalho sozinha. É muito difícil trabalhar a aceitação. Eu trabalho a parte da nutrição, eu trato o intestino, eu vou inventar a receita que for para essa criança comer mais saudável, eu vou fortificar o arroz e o feijão. Só que eu não faço terapia, né? Eu não faço terapia alimentar. Eu acho que cada terapeuta, ele tem a sua função. E eu não faço a função do outro, assim como o outro não vai conseguir fazer a minha. Então, minha consulta já leva 2 horas, porque eu tenho tudo isso para olhar, tudo histórico familiar, assim, da refeição, que come o cocô, pedir foto de cocô, diária alimentar, água. Eu não tenho tempo, né? E nem tem informação para trabalhar comportamento, né? Para trabalhar esse manejo. Por isso que eu acho que é um trabalho multi, né? Um trabalho que sempre tem que ser feito em equipe. Quanto mais alinhada a equipe tiver, melhor. Vai trazer resultados para o paciente. E é isso. Eu acho que a nutrição tem um papel muito importante, sim. Eu bato no pé e falo, não é porque eu sou nutricionista, é porque eu vejo qualidade de vida em todos os meus pacientes. Todos, assim. É incrível a mudança quando a família aceita, quando a gente tira o que está inflamando essa criança, e até na terapia eu vejo assim uma mudança muito grande. Sabe o que eu queria que você falasse? Você já até sabe o que é, mas como eu sou apaixonada por aquilo lá que você faz, eu já vi a cena, eu queria que você explicasse um pouco. Você falou do experimentar, não é? Que existem os estágios, mas você faz uma coisa que eu acho muito bacana e tem a ver com a minha área. Então, vou te pedir para você falar um pouco daquilo que você faz com a questão da cenoura, da beterraba, né? Dessa forma diferencial aí de experimentar. Fala um pouquinho dessa forma diferente aí de experimentar, que ninguém está entendendo nada que eu estou falando. Eu te mandar fotinha, esqueci. Não me mandou. Esqueci. Eu tenho tantas fotos dessa da beterraba, então eu tenho várias. Então, o que acontece? Eu acho que aproximar a criança do alimento.
Então, beterraba. Beterraba dá pra gente usar como giz de cera. Então, você pode cortar em palitinho e aí ela tem um corante natural. E esse giz de cera, a criança pode pintar um desenho de beterraba, ela pode pintar o desenho que você quiser, né? Então, vale a pena, porque a criança ela vai estar em contato, ela vai aceitar, ela vai tolerar, ela vai cheirar, né? Não é uma coisa imposta, é num ambiente diferente que ela vai estar utilizando. E aí eu vejo que muitas crianças comem essa beterraba crua, porque tem muitas crianças que têm uma busca sensorial, então acaba colocando tudo na boca. E aí é a hora que ela pode colocar e gostar, ou pode colocar e desprezar, né? Então, com a cenourinha a gente pode fazer daminha em rodela, dá para fazer uma dama, você brincar de dama, então dá para botar rodela de banana, rodela de cenoura, fazer a criança brincar com os alimentos, né? Inserir esses alimentos na rotina dessa criança. Então, eu acho que tudo isso é muito válido. Tinta, dá para fazer tinta comestível, né? Massinha comestível para essa criança brincar. Esses dias na terapia eu usei uma levedura, então ele até teve uma ânsia durante, mas aí eu joguei assim a levedura na mesa e ele ficou com o carrinho brincando. Depois de 1 hora de consulta, a mãe passou a levedura na boquinha dele e ele aceitou. Por quê? Porque ele já tinha tolerado, ele tinha sentido o cheiro. Aquilo foi bacana, né? Não ia agredir ele. Porque era uma coisa legal. E aí aproximou. Então, acho que a gente pode aproximar, né, Carol, de uma forma lúdica, Sim, a criança dos alimentos. Assim como lavar uma salada, assim como fazer uma receita. A gente vê muito, né? Desculpa. Imagina, a gente vê muito na internet, né, os animais. Então, eu lembro que quando minha filha era pequena e tinha essa questão, então vamos fazer o leão. E aí a gente pegava alguns desenhos e a gente tentava reproduzir com os vegetais. Então, também acho que também acaba ajudando aí muitos pais. Essa questão de pegar a banana, né? As crianças dá para fazer dinossauro, e aí vai da criatividade de cada um. A selva com brócolis, né? Eu falo, dá para fazer infinitas coisas, né? E de uma forma que aí a Carol, né? Que é especialista, mas uma forma lúdica, dá para a gente aproximar a criança e conscientizar, eu acho, que, né? De uma forma bem bacana. Que isso eu não sei fazer, tá? Não sei, mas eu acho muito legal usar o lúdico com alimentação. Sim. Sim. Me diz uma coisa. A gente tinha falado de umas dicas de recordatório, bem bacanas. Você fala um pouquinho dessa dica, porque aí depois eu quero mostrar a nossa surpresa, que a gente tem uma surpresa, né? Tu tá falando comigo? É com você. De recordatório, tu fala o quê? Alimentar. Você falou assim para mim, olha, lembra coisas que talvez não tenham mais em casa. Tem casas que não tem uma fruteira. Isso. Né? Eu falei pra Carol, antigamente a gente tinha fruteira. Quantas famílias hoje tem fruteira? Ai, gente, que saudade. Eu falei, como eu passava na fruteira. E, assim, esses dias a mãe de uma paciente mandou. Foi uma memória afetiva, assim, tão grande de eu ter visto uma fruteira na cozinha, né? Hoje em dia não tem mais fruteira, aquelas fruteiras de pé que você coloca os legumes, as verduras ali, as frutinhas. Não tem mais. Então, eu acho que é isso. A criança ir na feira. Eu ia sempre na feira com a minha mãe e com a minha avó. Então, hoje eu não consigo comprar legumes e frutas de supermercado. Eu tenho a necessidade de ir na feira, né? Eu me vejo ali. Por quê? Porque desde pequenininha eu ia para puxar um carrinho, segurar uma sacolinha. Então, eu acho que assim, o cheiro do bolo caseiro de casa, sabe? São memórias assim, eu ficava na cozinha sentada assim, vendo minha avó cozinhar. Hoje em dia a criança não pode nem chegar na cozinha, forno, não é? Não pode. Então, assim, criou-se um bloqueio. Tem famílias que colocam até uma grade assim na cozinha que a criança não pode chegar perto da cozinha. A criança não pode tocar num prato, não pode colocar, né, se servir. E eu acho que é isso, a gente precisa resgatar
essas memórias, né? Resgatar isso na rotina da família. E aí eu falei que eu vou comprar uma fruteira para mim. De pé e vou colocar na minha cozinha, porque eu acho que é isso, sabe? É aproximar a criança do alimento, porque ela tem acesso, né? Ela abre o armário embaixo, ela tem um monte de biscoito recheado e salgadinho. Ela abre a geladeira, tem refrigerante. Mas a gente se perdeu, né? Nessa tecnologia, nesse mundo que as mães estão muito em terapia, e eu entendo muito isso, de estar fora de casa trabalhando. Mas eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo de vó, sabe? Para as crianças terem mais contato na terra, mexer com água. Eu acho que isso, assim, é sensacional. Mas a fruteira é um coração. É um coração. Eu acho que a fruteira... Eu vou fazer uma campanha. Top. Volte fruteira. Você lembra? Não sei se vocês lembram disso, mas que assim, antigamente a gente falava assim, o que tem de sobremesa? Ah, tem banana, tem laranja, não é? Frutas. Hoje, o que você tem de sobremesa? Ah, tem chocolate, tem bolacha, tem pudim, né? Não que seja ruim, não é isso. Mas é que, de fato, antigamente era muito mais fácil você acabar de comer e ter o hábito de consumir a fruta. Né? E comida com banana. Eu acho que você a gente comia tanta comida banana do ladinho, comida com banana. Quando eu vejo alguma mãe falar, Estelle, amo comida com banana, eu falo, meu Deus, quanto tempo que eu não comi. Porque a nossa sobremesa era banana. Então. Dependendo, né, da criança que você pega, se você falar isso, ela fala, não, mas não é sobremesa, não é isso que eu quero. É doce. Fruta não entra mais como sobremesa. No máximo, a criança às vezes conhece fruta só como suco, e olha lá, né? E eu acho que é isso. A gente é de uma região de banana, né? A gente fala muito da banana porque a nossa região dá muita banana. E aí, quando você conversa com pessoas de fora do Brasil, uma mãezinha que mora no Japão falou, Esté, aqui fruta é como se fosse presente. E o quanto que a gente não valoriza, né, a nossa terra por dar tudo pra gente. A gente tem tudo aqui, tudo que você planta, você colhe. E aí a gente não dá valor, não. Nossa, a minha irmã morou um tempo nos Estados Unidos. Ela também falava muito isso, que era muito caro lá fora e não tinha a mesma qualidade do que o nosso tem aqui. E é isso que você falou, e a gente muitas vezes não valoriza. Feijão! Hoje em dia as pessoas excluíram o feijão. Não sei qual é o mal que o feijão fez. O problema do feijão é o remolho. Você deixando de 12 a 24 horas o feijão de molho, principalmente para os autistas, você não vai ter problema. E aí o feijão foi excluído da alimentação assim de uma forma, e lá fora você quer um feijão, você não tem, é caríssimo. Eu já tive pais que viajaram para fora, as crianças queriam arroz com feijão, não tinha, ou é enlatado, entendeu? Você precisa encontrar um restaurante brasileiro para comer. O feijão é riquíssimo em proteína, em minerais, em ferro, sabe, zinco. E você tem ali de graça o suplemento e não come, né? Eu acho que virou um preconceito. Hoje em dia está cada dia mais difícil. Além das saladas, o feijão. O povo é um prato branco. É arroz com frango, arroz com peixe, arroz com carne. Que coisa, não? É isso aí. Muito bem. Será que eu mostro agora? Volta feijão e volta fruteira. Eu acho que a gente podia deixar um desafio para quem está assistindo. Olha, eu acho que esse volta fruteira a gente podia repostar aí essa semana, viu? Mas eu acho que a gente tem que fazer um recordatório geral do feijão com a fruteira, dos dois. Feijão, fruteira e banana. Sim. A banana na fruteira e o feijão. Eu acho que tem que ter, gente. É do brasileiro, é da família. Eu acho que é coisas assim, memórias afetivas que as crianças não estão tendo e é da nossa cultura, é cultural, né? É a história que está sendo perdida, eu acho. Reaprender a comer, né? Ou aprender, não sei, depende muito da cultura da casa. Sim. Muito bem. Bom, então a gente falou tanto de transição, mas tanto de transição, que a nossa lembrança tem muito a ver com a transição, não é verdade? A gente falou de comida, eu sei que não é de frutas. Mas aí eu sei que depois você pode providenciar um de frutas, né, Esther? Você não acha que dá para providenciar um de frutas? Já sugando tudo, já que você falou de frutas, então eu vou nessa ideia.
ok? Vou pensar um de frutas bem legal. Eu tenho igual esse de frutas, e com a fruta, com a banana, Tem mas aí de depois eu frutas. mando. Eu tenho de frutas. Fica para a próxima. Até porque eu acho que a gente pode falar de rotina um outro dia. O que vocês acham? De rotina de alimentação com rotina de a mãe colocar a criança ali como ajudante. A gente pode pensar nesse tema. E aí eu vou mostrar, então, qual que é o nosso brinde de hoje. O nosso brinde de hoje, ele é uma receita de cookie, né? De cookie saudável, cookie de cacau, não é isso, Esther? Aqui está a receita montada, com pistas visuais, né? Então, assim, a receita pronta está aqui. Porém, como eu já falei para vocês, levarem as crianças para a cozinha, que a Esther também falou desse contato, de quanto é importante, até para ser um tempo de qualidade, né, Kate? Na verdade, essa companhia de mãe e filho, de pai Sim. e filho, eles poderem aproveitar, eles poderem brincar. Você não só vai E eu nomear vou os te falar, alimentos e vê-los, pode falar. não, eu vou te falar que Fala, as Kate. crianças amam, né? Principalmente as Amam. que têm essa questão mais sensorial, elas amam me pegar, tocar. Sim, sim, sim. E é assim, e você está promovendo. Aqui você pode promover várias coisas. Você vai promover o nome do alimento, ela tocar exatamente esse momento afetivo entre vocês dois, entre vocês duas, se for uma moça, né, uma menina. Então, assim, você pode fazer deste momento várias situações. Até mesmo uma situação onde vai diminuir um pouco da ansiedade. Por quê? Porque vocês vão estar fazendo uma coisa prazerosa e juntos. E você pode até antecipar isso para eles, né? E tem tudo a ver com aquilo que a gente falou. Essa receita é a pronta, porém, aqui, ó, peraí, ops, Muito legal. eu montei uma para até vocês trabalharem com pistas visuais mesmo. Então, aqui está uma unidade de ovo, uma xícara de aveia. Então, assim, aqui tem as medidas, porém, na outra página tem os ingredientes para você montar com a sua criança. Lembra-se da forma lúdica, como a Esther comentou. Além de você nomear, você vai estar trabalhando aquela questão óculo e mão. Então, olho e mão. Você vai estar trabalhando uma questão pedagógica, além de você trabalhar a comunicação e esse tempo de qualidade com seu filho, ok? Então, assim, a maioria das atividades, né, de ganhos de habilidades tem muito a ver com nomeação, tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com o dia a dia da criança. E a gente quis aproveitar essa situação de nutrição, aproveitar essa receita aí que a Esther presenteou a gente. Esther, obrigada por esse presente aí, por mostrar, emprestar aí essa receita, né? Para a gente dar esse brinde para as mães poderem estimular ainda mais as potencialidades que foi o tema da nossa live anterior, a comunicação e a nutrição dos filhos também, né? E aí eu aproveito para mostrar para vocês o final dessa receita. Por que eu quis colocar o modo de preparo? Vocês vão perceber que o modo de preparo está bem simples. Por quê? Porque a gente está trabalhando a questão dos comandos simples. Além deles visualizarem tudo que é pedido, uma nomeação simples, a gente está trabalhando também com a forma, trabalhando a questão de nomear ações. Então, por exemplo, eu coloquei de uma maneira que seja de fácil entendimento. Pode ser que a sua criança leia, pode ser que a sua criança não leia. E aí você só vai verbalizar para ela, ok? Então, vamos supor, pegar uma tigela, a criança vai pegar uma tigela. Então, eu fracionei os comandos para que ela pudesse seguir todo o passo a passo. A única coisa que eu não coloquei aqui, o tempo para assar é de 10 a 12 minutos. É isso, Esther, que eu coloquei. Isso. Porém, não pode passar muito, porque senão fica duro. Não foi isso que você colocou? Sim. Então a criança não precisa nem esperar muito, porque é o tempo de Olha, colocar, dar uma ajeitadinha na cozinha e ele já está pronto. Uma receita bem pois é. rapidinha. Ela É uma não pode receita passar. rápida. Para mim é ideal 10 minutos ali cronometrado. Deu 10 Você acha que minutos, 10 é o tira do melhor? forno. 10 no máximo 12. Porque senão ele fica duro, você não come. É muito Tá rápido. legal. Então vamos fechar 10 minutos, né? Deixar os 10 10 minutos. minutos. E aí, o 30 minutos, então, é o prazo total para você fazer tudo, não é isso? Sim. Eu penso que E envolvendo aí, a criança, né? Dá uns 30 minutos. sim, exatamente. Eu acho que é uma atividade muito rica.
a criança nomear, a criança ter o contato, a criança seguir os comandos, ela encontrar as pistas visuais, ela assimilar aquela figurinha com aquele produto que está sendo oferecido ali, ela mexer, né? É uma forma de experimento, como você mesmo falou, ela tocar, ela está experimentando, ela ver, ela está experimentando. Então, ela está sendo estimulada naquele momento, né? Que o último, como você muito bem colocou, é ir à boca, né? Então, eu acho que é muito rico. Essa receita aqui, para quem quiser, nos chama inbox e aí a gente envia para vocês. Que eu não consigo colocar ela no link. Só queria demonstrar para vocês o quanto é possível você estruturar muito bem uma atividade para o seu filho ou para sua filha em casa, ok? Vocês querem fazer mais alguma colocação, meninas? Amei, amei. Você vai fazer todos os meu e-book assim, com pistas visuais, Carol. Vamos fazer, sim. Vamos fazer outros. Sensacional. Vamos falar outros. Sensacional. Obrigada pela parceria. Obrigada, meninas. Vamos fazer outras depois falando dessa rotina, de como é possível a gente direcionar toda essa questão de comunicação, alimentação, experimentação dessa criança e esse vínculo mãe, filho, comunicação, ou seja, envolve tudo de novo, o comportamento, mas dentro da rotina, né? Sim, e pegar a Kate, assim, para a gente, a questão da seletividade, que é muito difícil, né? Eu me confronto muito com isso no consultório, envolve muito comportamento, né? Além de toda uma questão sensorial, mas eu acho que muito comportamental, né? E eu acho que a seletividade, ela tá ali, né? Anda muito com o comportamento. E a gente tem pego, assim, muitas crianças com essa questão da seletividade alimentar. Muito bem. Tá? Fica um tema. Eu quero agradecer mais uma vez. Vamos fazer, olha. Eu acho que não vai ser só mais uma, hein? Pelo que eu tô vendo, vai ser uma parceria, assim. Já tem mais uma para o nosso clubinho. Eu tô amando isso daí. Eu tô amando porque nutrição é comportamento. Então a gente tem que tratar como comportamento, né? E tudo faz parte. Uma faz a parte, a gente se integra, né? Uma precisa da outra. Isso é muito importante. Muito obrigada a todas as mães, né, pelo seu carinho, pela sua dedicação, porque você parou para nos ouvir, é muito importante para a gente, porque a gente sempre para o melhor, com muito amor e muito carinho. Kate, muito obrigada pela parceria de sempre, né, por acreditar junto comigo em tudo isso, desde o começo ali, a parceira de um ano de live, a gente caminha junto a mais que isso, né, Kate? Com certeza. Obrigada de coração, eu só tenho a agradecer por essa noite especial, né, por abrilhantar com tanto conhecimento, por trazer, né, esse brilho mesmo, esse conhecimento, por completar tudo isso. Se vocês perderam alguma coisa, não nos deixem de nos seguir, pode fotografar os 3 perfis, nós estamos à disposição. E se perdeu a live, porque eu estou vendo que tem uma mãe aqui, que ela é muito parceira nossa, que colocou assim, cheguei tarde, mas você pode olhar lá no YouTube, tá? No YouTube vai ter essa live, Carolina de Oliveira Transforma, é o meu canal no YouTube. Meninas, podem se despedir da plateia. Carol, quero agradecer, né, porque você trouxe essa linda que é a Esther, eu já acompanho o perfil dela já há algum tempo, sou muito sua fã, confesso que faço as receitinhas quando eu consigo pegar lá no seu Insta. E te agradecer, Esther, pelo conhecimento compartilhado. Foi muito rico. Adorei participar com vocês. Obrigada. Queria agradecer a vocês duas. Agradecer por acreditarem na nutrição, porque isso para mim assim é um ganho. Eu acho que a gente tem que falar muito. E eu acho que é um trabalho em equipe, é isso. Eu acho que isso que a gente fez hoje à noite é isso, entendeu? Então, agradecer imensamente. Eu queria muito essa live. Graças a Deus deu certo, saiu. E contem comigo por que precisar. As mãezinhas que me conhecem sabem que podem contar comigo. Eu sou pela causa, sabe? Eu acho que o autista precisa de nutrição, sabe? E de uma alimentação de qualidade. Eu bato nessa tecla e estou aqui para o que vocês precisarem. Que lindas! Todo mundo é lindo aqui. Todos que estão assistindo, vocês, todo mundo são maravilhosos. Um beijo, que Deus abençoe a todos e meu coração vai para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, meninas. Boa noite, até a próxima. Tchau.